tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um intervalo bíblico da Et Limoeiro. Hoje nós estamos tratando da 37ª mensagem da série Confie em Deus apesar das circunstâncias. E o título desta mensagem é Não é mito. Mas o que é um mito? Ultimamente, nós ouvimos muito as pessoas utilizarem a expressão mito como uma forma de elogio ao presidente da República. E qual seria o significado desta palavra? De acordo com o dicionário Aurélio, se trata de um relato sobre seres e acontecimentos imaginários acerca dos primeiros tempos ou de épocas heróicas. Outro significado afirma que é uma pessoa, fato ou coisa real valorizados pela imaginação popular, pela tradição, ou seria ainda uma coisa ou uma pessoa fictícia, irreal. A mensagem que estamos tratando hoje está se referindo a Jesus. Por isso, o título traz a afirmativa de que ele não é um mito. Jesus, ele é real. E o versículo-chave desta mensagem se encontra no capítulo 15 de 1 Coríntios, que diz: apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Está no versículo 6. Aqui, o apóstolo Paulo estava escrevendo uma carta aos crentes da cidade de Corinto. Nela, ele fala sobre a ressurreição de Jesus, que é um fato e não se trata de um mito, de uma ficção. Até porque as boas novas do Evangelho não se fundamentam na mitologia, não se referem a uma lenda, mas se baseiam em fatos comprovados e é a maior história já contada. Vamos ver o que Paulo fala acerca da ressurreição de Jesus? Então, nesse capítulo 15, dos versos 1 até o 11, ele vai tratar dessa temática, né, da ressurreição de Cristo. E eu queria lhe convidar a abrir a sua Bíblia, se você tiver a Bíblia em casa, e nos acompanhar nessa leitura. Ou se você preferir, você pode nos acompanhar aqui mesmo. A leitura diz o seguinte: agora, irmãos, quero que lembrem do Evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. A mensagem que anunciei a vocês é o Evangelho por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele. A não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida, apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora do tempo. De fato, eu sou o menos importante dos apóstolos e até nem mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a graça que Ele me deu não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Assim, não importa se a mensagem foi entregue por mim ou se foi entregue por eles. O importante é que foi isso que todos nós anunciamos e foi nisso que vocês creram. Paulo escreveu que o evento mais importante escreveu aqui, nessa passagem, o evento mais importante da história, que é a ressurreição de Jesus. Ele escreveu e foi comprovado, que isso foi comprovado por testemunhas oculares. Além de listar o nome dos discípulos que haviam visto Cristo ressurreto, Paulo completou a lista de testemunhas oculares, afirmando que mais de 500 pessoas haviam presenciado a ressurreição de Cristo. Na época em que ele escreveu esta mensagem,
muitas testemunhas ainda estavam vivas e estavam disponíveis a responder às diversas perguntas que outros tivessem a respeito da ressurreição de Cristo, que essas pessoas presenciaram. A ressurreição de Cristo que nós estamos tratando aqui, ela não é um mito, ela é real, é o verdadeiro eixo da história. Evidências históricas apontam para a vida de Jesus e a sua vida aqui na Terra, ela foi tão importante que mudou o rumo da história. Você deve ter estudado história, especialmente história antiga, e em alguns momentos históricos nós observamos que era utilizado as siglas AC ou DC, que significa antes de Cristo ou depois de Cristo. Embora algumas pessoas adorem a outros deuses, nenhum deles foi capaz de marcar o tempo histórico como Jesus o fez. Então, o tempo, ele passou a ser contado desta forma. Antes de Cristo, que era o tempo em que Cristo ainda não tinha vindo, e depois de Cristo. O calendário ele foi modificado, então a gente passou a ver os momentos históricos de uma outra forma. Veja quão importante foi a passagem de Cristo enquanto estava conosco. Então não se trata, estava aqui na Terra. Então não se trata de um mito, se trata de um fato, se trata de algo real que diversas pessoas tiveram a oportunidade de vivenciar e que as Escrituras ela nos traz bem claramente a vida de Jesus, ou pelo menos parte dela, mas ela nos traz com clareza a ressurreição de Cristo. E Paulo ele veio trazer isso para a gente. Então, uma pessoa capaz de mudar o rumo da história não pode jamais ser tratada como um mito. A ressurreição de Jesus Cristo é o melhor fato atestado da história da antiguidade. Ele ressuscitou vitorioso e agora vive por toda a eternidade. E Ele está perto de mim e perto de você. A sua onipresença faz com que Ele esteja em todos os lugares. Então não é difícil Ele ouvir as suas petições, não é difícil Ele ver você, não é de maneira nenhuma difícil Ele estar contigo em todos os momentos. Vamos aproveitar isso e vamos orar? Pai eterno e soberano Deus, graças te damos por termos aprendido um pouco mais acerca da Tua Palavra hoje. Nos ajude a guardá-la em nossos corações com raízes profundas e crermos cada dia mais que a Tua ressurreição não foi um mito, que a Tua presença em nossas vidas é real e que podemos confiar plenamente em Ti. Perdoe as nossas falhas e os nossos momentos de incredulidade e nos ensine a andar conforme a Tua vontade todos os dias. Abençoe a cada pessoa que está assistindo esta mensagem e fica conosco em nome de Jesus. Amém? Nós estamos finalizando essa nossa série de mensagens, como eu já falei, cujo tema é Confie em Deus apesar das circunstâncias. E eu gostaria de agradecer a cada pessoa que acompanhou o intervalo bíblico da ET durante o ano de 2021, que esteve na nossa live, que embora nós não conseguíssemos fazer esses intervalos presencialmente, mas nós conseguimos estar com vocês, pelo menos online. E nós esperamos que cada mensagem que foi trazida aqui tenha tocado o seu coração e provocado mudanças em sua vida. Desejo a todos um final de ano repleto da presença de Deus e nos encontraremos, se assim o Criador nos permitir, no próximo intervalo bíblico em 2022. Amém? Deus te abençoe.